Boa tarde. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de comunicar aos presentes que não é permitida a manifestação de qualquer um dos senhores, sob pena de sermos obrigados a solicitar as suas retiradas do recinto. Muito obrigado. Queremos deixar claro que esta comissão não julga nem condena. Ela apenas vai investigar os fatos e, ao final, seguir os trâmites legais estabelecidos pela Constituição. Como presidente desta comissão especial de inquérito, farei as primeiras perguntas e, em seguida, os demais vereadores Fred e Eduardo também farão as suas. Ao final, se ainda pairar alguma dúvida, qualquer um dos vereadores poderá voltar a perguntar. As perguntas serão feitas apenas em relação à denúncia que a senhora vai fazer sobre os possíveis irregularidades no processo administrativo de contratação de locação do imóvel localizado na rua Amério Pipa, número 350. Por favor, senhora Jamila. Alô? Por favor, nos diga seu nome, profissão e endereço. Jamila Tavares Coimbra, gestora de marketing, Rua Antônio de Avair Pinheiro, 382, Campos Elíseos, Brotas. Como eu já disse, eu vou fazer algumas perguntas e, em seguida, os dois vereadores, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, também poderá fazer. Terminadas as perguntas, se ainda tiver alguma dúvida, qualquer um dos três tem a liberdade de fazer a pergunta. Tudo bem? Pois não. Eu gostaria que a senhora, se possível, fizesse primeiro a exposição dos fatos e, em seguida, eu já começo com as minhas perguntas. Por favor. Senhores, conforme já foi mencionado várias vezes, né, até mesmo através da denúncia, o que eu gostaria, o que me trouxe a fazer essa denúncia foi várias materialidades que teve quando eu solicitei a informação do galpão. Né? Solicitei a informação do galpão, a prefeitura me enviou os documentos e quando eu analisei, eu vi que tinha materialidade suficiente para estar fazendo a denúncia. Como, por exemplo, a solicitação, acredito eu que o senhor vai fazer várias perguntas, até mesmo em respeito ao que eu vou estar falando. Inclusive, no dia 19 de maio, quando o seu Leandro Correia solicitou, né, que fosse alugado o galpão industrial, localizado na rua Américo Piva, número 350. Tá. Eu pude ter acesso, acho que acredito como todos, no depoimento do prefeito, que ele alega que não teve um encontro, né, antes da contratação. A fraude, né, em processo administrativo, né, que ele não alega. O que mais me causou estranheza foi quando, né, que o senhor Antenor Suzinho, ele põe aqui, conforme nosso contato pessoal no dia 6 do corrente mês, enviamos em anexo os documentos abaixo para a contratação da alocação do imóvel em epígrafe. Então, o senhor veja bem, aqui ele não está fazendo procurando o setor de licitação para mostrar a sua intenção. Aqui ele já está enviando os documentos para a contratação do imóvel. Isso no dia 6, sendo que a manifestação da vontade do secretário, né, anteriormente, o Leandro Correia, foi no dia 19 de maio. Então, só aqui por si já causa anulidade em todo o procedimento administrativo. O senhor veja bem, tudo que a gente vai falar daqui por diante, né, conforme esse documento que a gente tem aqui, tudo não passou de um teatro. Um teatro
para se alugar o galpão. Você está entendendo? Então, eu discordo muito do depoimento do prefeito, né, que ele alega que não tem nenhuma fraude em processo administrativo. Como aqui, o senhor pode alegar, mas pode ter ocorrido algum erro de digitação. O senhor vê aqui que a matrícula no registro de imóvel, ela também tem a data do dia 6. A pergunta que se faz aqui, até um questionamento meu, quem participou dessa reunião? Né? Se ele ele já está encaminhando toda a documentação, né? Então isso aqui foi manipulado, isso aqui foi orquestrado, né? Eles se reuniram para se organizar e como iriam organizar todo esse teatro que tem aqui, que seria o senhor vê, no dia 19 de maio o Leandro Correia solicita, e com a eficiência da nossa prefeitura, que é uma rapidez, com todo o procedimento, acredito, no mesmo dia o prefeito autorizou que se fosse, né, autoriza a locação, né, autorizo a locação ao DEPLAN para realizar a avaliação do imóvel para locação. A avaliação do imóvel para locação, inclusive está aqui para frente, e peço aos senhores que eu tenho um documento que eu acredito que os senhores não têm, até se os senhores quiserem tirar uma cópia, tá? O que acontece? Aqui, ó, é um laudo, né? Que seria um laudo da avaliação do DEPLAN, né? Mencionando todas as características do imóvel. Aqui ele alegou também que esse laudo aqui foi realizado como se o galpão não tivesse pego fogo, né? Mas todos nós sabemos que pegou fogo. Então, aqui foi onde eu vi também que os dados, né, os dados do documento, que ele falou que ele especificou que eu não tinha citado qual era o documento, né, que ele colocou dados falsos em documento público. O senhor veja bem, aqui a área de construção é de 5.066 metros quadrados, mais ou menos, né? Então, não existe. Esse galpão aqui não existe, né? Porque ele está destruído, não houve reforma, então não existe. Não existindo, o valor, além de ser os dados falsos que tem aqui, né, o prejuízo para o público é em relação ao questionamento do valor mesmo. Se não existe essa área construída, então o valor que se está pagando também não existe. Então, aí vem esse laudo aqui, né, que ele chegou num valor de 32 mil, né, porque ele está avaliando a construção do galpão em 2.618.786,13 centavos. Então, ele chegou em 32.540, né, e está alegando que 13.500, que conforme no dia 6, o representante já havia enviado a proposta de um valor, né, então o senhor já vê que aí já tem um valor de 13.500, que coincidência que ele achou que foi um valor bom. Né. Então, e aqui, senhores, e aqui eu gostaria de deixar bem claro que quem assina aqui é o seu Alcino Iso Júnior e o seu Júlio Lourenção Neto. Esse aqui é um laudo. Esse. Agora, esse daqui, que é de 2011, esse laudo aqui de 2011, está aqui, ó. Na madrugada do dia 11 de setembro de 2011, houve um incêndio no prédio utilizado pela GOC. Isso aqui. E aqui, ó, danos no prédio da fábrica. A estrutura, 50% dos pilares do concreto do prédio foram afetados com a ruína total. Os outros 50%, a maior parte estão íntegros, sendo que 20% poderão ser recuperados com pequenos reparos. Pisos, aqui a maior parte do piso está em bom estado total. As esquadrilhas metálicas sofreram empenamentos e derreteram em cerca de 82%. Por favor, a data desse laudo de quando é? É dia 11 de setembro de 2011. Por favor, nós gostaríamos também depois de uma cópia, fazendo favor. Sim.
Aqui, a cobertura galvanizadas, a cobertura com telhas galvanizadas estão 50% totalmente destruídas e os outros 50% sofrendo danos excessivos pelo calor, sem possibilidade de aproveitamento. Então, senhores, os senhores vão ter acesso a este laudo, né? Inclusive tem aqui o laudo da Defesa Civil de Brotas, que os senhores vão poder analisar. Aqui eu vou estar pulando um pouco, aqui, ó. Estando presentes no dia 20/9/11, o senhor Júnior Suzin, engenheiro e um dos donos do prédio, e que estava avaliando o prejuízo presente também, o Corpo de Bombeiros de Brotas. Felizmente não houve vítimas humanas. Inclusive, eu gostaria também de estar dando para os senhores que eu pedi para o bombeiro, o sinistro, e eu não consegui que eles me enviassem. Então, se os senhores pudessem, né, depois eu te dou o protocolo, os senhores podem estar vendo. Tá? Aqui, olha, no item 3, tá? Aqui o presidente da Defesa Civil da época era seu Alípio Martinelli, né? Então, aqui, ó, ele determinado, ó. Diante desse quadro, sugerimos. Aqui também ele menciona que o incêndio foi um incêndio jamais visto na história de Brotas. Foi uma calamidade. E aqui, ó, diante desse quadro, sugerimos que se aguarde o laudo pericial e o laudo do Corpo de Bombeiros, né, esse laudo que eu também pedi, que se determine ao setor de engenharia para elaborar um laudo técnico, que seria esse laudo técnico aqui, e que se isole e vigie o prédio destruído, para se evitar invasão com tentativa de saque, roubo de ferramentas e fio de cobre, podendo ocorrer sérios acidentes, como desabamento com vítimas fatais. Tá? Então, essas precauções entendemos ser necessárias para que não haja problemas ainda maiores. Esse laudo aqui, que eu passei para os senhores, chega a ser até um... Quem fez esse laudo foi o senhor Júlio Lourenço Neto. Então, um laudo, né, até real, é feito pelo mesmo engenheiro que faz um laudo que está tudo lindo. Está tudo bem com o galpão, está apto a ser alugado um galpão. Nessa condição. Se o senhor na época estava nessa condição, o senhor imagina agora que não foi feito benfeitorias nenhuma. Até mesmo aqui, olha, eles mencionam que a parte da água, esgotos, eletrificação, iluminação pública, guias e sarjetas e pavimentação estariam boas. E aqui ele menciona que não tem a parte elétrica e nem a iluminação. Né? Então, eu chamo a atenção dos senhores, até mesmo, que aqui na Defesa Civil, a preocupação com a vida. Então, a administração, como todos que participaram desse orquestramento aqui, ó, eles não têm respeito pela vida dos funcionários. Se pôs pneu ali, poderia ter desabado em cima de algum funcionário. Sendo que aqui, tendo esse parecer da Defesa Civil, o que se foi feito em relação? Deveria ter um outro parecer da Defesa Civil para poder colocar alguma coisa ali embaixo. Então, eu acredito que a gente não pode mais ficar vendo coisas absurdas em relação a isso aqui e não se fazer nada. Eu, como cidadã, eu acredito muito, confio muito na seriedade dos senhores, né, em tomar todas as providências necessárias para a apuração disso, né, na maior seriedade e punir os responsáveis. Muitas das vezes eu posso me expressar mal, não tenho entendimento jurídico, quais são os procedimentos que tem que se fazer. Até mesmo o prefeito, ele disse que foi a opção que teve da prefeitura, porque tem a cláusula do contrato. E, né, hoje, nós vivemos num estado de necessidade que uma pessoa que paga aluguel hoje não pode fazer coisas ilícitas, não pode se assaltar para poder pagar o aluguel da sua casa e depois dizer que não teve opção
a ser feita, a não ser causar uma coisa ilícita para pagar o aluguel. Nós estamos falando aqui de uma administração onde tem que se dar o exemplo da legalidade. Nós não podemos mais viver do jeitinho brasileiro, né? Na realidade, ele como administrador, ele sim que tem que dar soluções aos problemas, porque, por exemplo, venceu novamente o contrato. Se não tivesse realizado essa denúncia, iria renovar novamente. Ia renovar, até quando ia renovar? Então, é isso que eu espero ter. Tem várias coisas aqui que eu anotei também, que ele falou dos pneus, os pneus nem lá estavam mais. Se havia tanta característica do galpão para se alugar aquele galpão, porque é a peculiaridade do galpão, né? Sendo que a gente sabe que teve lugar agora para guardar os pneus, ele não guardou lá. Eu acho que independente da peculiaridade do galpão, que não se justifica, até mesmo que eu acredito que esse encontro aqui, olha, no dia 6 do corrente mês, ele mata tudo. Tudo que ele veio a falar da falta de opção, tudo que ele vem a falar, isso aqui foi tudo orquestrado para esse dia. Porque aqui, o senhor Antenor Suzin, ele não diz que foi lá para falar as intenções. Ele está afirmando, né, aqui, ó, documentos abaixo relacionados para a contratação da locação do imóvel em epígrafe. Então, ele afirma que já está enviando a documentação no dia 6. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer obstáculo, de qualquer coisa que vá a acarretar, já estava decidido que seria alugado pelo valor de 13.500. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Então, para mim, houve fraude, sim. Para mim, houve crime, sim. Né? O Ministério Público, gostaria aqui de deixar já esclarecido para os senhores que eu tive no Ministério Público e ele vai abrir sim um inquérito, né? Já está apurando. Até mesmo ele me informou que sempre quando abre uma ceia, eles sempre estão acompanhando, até mesmo para aproveitar, né, toda a documentação. Então o Ministério Público está acompanhando, então a denúncia do Ministério Público está andando junto com os senhores, né? Então, eu acredito que juntos, até mesmo o parecer dos senhores, junto com o Ministério Público, vai estar fazendo a justiça. Né? Então, seria isso. Aqui no jornal, até, eu gostaria de... Porque, às vezes, ele diz que não tem conhecimento. Aqui, ó, a falta de opção que eu digo para os senhores, ele foi réu confesso, porque ele põe no jornal. Aqui, ó. Caso esta opção não fosse feita, a prefeitura seria acionada judicialmente pela proprietária do imóvel, em caráter indenizatório com fundamento na cláusula 10ª do contrato celebrado em março de 2010. A justiça está aí para poder conciliar as coisas, né? A gente não pode deixar de... Porque a gente vai... Foi o que eu mencionei para os senhores. A gente não pode... para a falta de pagamento das nossas dívidas, para não deixar ir para a justiça, eu não posso assaltar um banco ou não assaltar alguma coisa para poder não ir para a justiça. Se tiver que ir para a justiça, se tiver que ir lá ser resolvido as coisas, então que seja na justiça. Então, a opção, esse jeitinho que tem que dar, não corresponde com, né, a seriedade, a transparência que deveria ter. E também na contratação, no contrato, eu não sei se os senhores podem observar, que ele diz que foi feito aqui conforme não tenha pego fogo. Mas no contrato menciona que foi lá vistoriar o local. Né, e que o local se encontrava em perfeitas condições para locação. Então, todos os funcionários, todos aqui envolvidos, como acredito que todos os cidadãos brotenses, têm o conhecimento da atual realidade do galpão. E aqui, conforme a Defesa Civil, não poderia ser alugado para nada, nem dado, nem se tivesse emprestado para a prefeitura de graça, não poderia usar aquilo ali. Porque aquilo ali pode se cair uma parede, pode se cair. E como eu já vi vários moleques lá dentro. Porque pula, né? Vai empinar pipa, pula lá. Ali deveria ter sido cercado, isolado, conforme a Defesa Civil aqui pede. E não foi feito. Então, é o que eu tenho para... Tá?
Por favor, antes de formular as perguntas, poderia passar o documento para que tirar uma cópia, fazendo favor, doutor Borges? Para quem tivesse em mãos também, são esses documentos que nós da Câmara não temos em mãos ainda. Que a instrução do Dr. Borges, que no caso nós definimos para retirar esses documentos. Então vai fazer uma juntada, tirar cópia para ficar conosco. As perguntas que eu vou fazer, eu gostaria inclusive, que são perguntas, logicamente, nós formulamos, preparamos antes. Então pode até acontecer, dentro do seu depoimento, algumas perguntas serem repetitivas. Não tem problema, porque aqui a importância nossa é de ouvirmos a sua parte. Você é a denunciante e cabe a nós ouvirmos. Então, se você tem toda a liberdade para estar colocando mais coisas, se tiver alguma coisa que não foi colocada, pode colocar também, mesmo que não esteja no seu depoimento. Então, perguntas que eu vou fazer, e pode ser posteriormente, no caso dos dois vereadores, pode até acontecer, estão sendo repetidas. Vou repetir mais uma vez que está sendo gravado, e tudo isso é material para que a gente possa estudar finalmente para tirar as nossas conclusões. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, a senhora esteve lá no local para verificar o estado do barracão que foi alugado? Dentro do galpão eu não estive porque é fechado, eu não posso estar, mas eu sempre passei para o lado de fora, né? E é onde eu pude verificar as condições dele pelo lado da calçada. Pois não, nós vereadores, que é uma responsabilidade nossa, nós tivemos local. Eu gostaria de passar para você, então, dar uma olhada nas suas fotos, verificar se é mesmo esse local que condiz com o que nós verificamos lá. Sim. Eu acredito. Sim, seria este mesmo, e até as fotos por dentro são piores do que por fora. Eu acredito que melhor do que palavras são imagens. Então, por isso, a nossa responsabilidade, como fomos escolhidos para seus membros, né, nós estivemos no local, né, juntamente com o Dr. Borges, nós fotografamos, tivemos todas as imagens possíveis para que ficasse documentado também, porque nós temos que julgar de acordo com os fatos. Então, às vezes, a pessoa falar que está assim ou aquilo é uma colocação. Então, eu talvez tenha sido o primeiro vereador que, quando houve a denúncia, eu me desloquei até o local e estava fechado. Aí, posteriormente, na segunda-feira, nós estivemos lá, juntamente com o Dr. Borges, e nós fotografamos. Então, é esse mesmo local, a senhora confirma. Né? A senhora acredita que isso aqui está em boas condições, na interpretação da senhora? Senhor presidente. Bem, não sei se está funcionando. Se não fosse trágico, seria até cômico, porque, o senhor veja bem, o senhor falar que, como eu mencionei para o senhor, isso daí não pode ninguém nem entrar lá para nada. Aliás, aqui na Defesa Civil, ele põe que deveria ser vigiado. Então, você deveria ter uma pessoa ali para vigiar. No meu ver, né, deveria ser demolido tudo aquilo, essa parte toda que está aí caindo, demolido tudo aquilo, retirado todo aquele lixo e esperar para ver o que vai estar fazendo. Para mim não tem condições nenhuma para nada. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, nós tivemos aqui a presença do senhor prefeito,
E ele alega em sua defesa que não havia recursos orçamentários para a reforma do prédio e nem para comprá-lo em definitiva. A senhora concorda com essa colocação? Senhor presidente, eu não concordo. Eu não concordo porque eu acho que tem várias outras opções, como comprar, né? Ele poderia estar desapropriando, né? Ou, como eu mencionei, ele como um administrador, até mesmo pelo quarto mandato, né? Pelo quarto mandato, eu acredito que um erro não justifica o outro. Ele, por hipótese nenhuma, ele teria que ver, conforme, mesmo sem estar reformando, ele está aí. A gente sabe que a nossa cidade está passando por uma fase difícil, não tem dinheiro para nada, né? E a gente sabe que as prioridades dele às vezes não são as mesmas que as nossas, mas como o povo votou nele, né? Então ele que tem que saber, né, como resolver os problemas. Se assim que ele tomou posse, ele teve o conhecimento desse problema, ele já deveria se planejar para solucionar isso aí. O que ele não poderia é dar um jeitinho, né, de prolatar isso para frente, aí ele passa o mandato dele, aí o outro também vai dar um jeitinho, porque quem vai dar um jeitinho nisso? Isso aqui é uma coisa que alguém vai ter que resolver. De um jeito ou do outro, alguém vai ter que resolver. Então, esse é o meu ponto de vista. A senhora sabe se naquele período tinha outros imóveis em melhores condições que pudessem ser alugados para o fim específico? Senhor presidente, eu acredito que como ele estava alegando que por causa dos pneus, por causa da dengue, né? E por causa dos materiais de construção, eu tenho conhecimento que a prefeitura tem alguns terrenos, né, que não estão sendo utilizados. Também sei que os pneus, eles não estão mais lá. Eles ficam ali subir naquela escola nova ali no... Onde que era o negócio da PAI? Lembra do negócio de reciclado da PAI? Não, mas é onde ficava o... Perto do Xuxo, ali por ali? Isso. Então, os pneus estão ali. Então, eu acredito que como tem aqui vários terrenos da prefeitura, não custava, eu acredito que não tenho conhecimento de valores, mas eu acredito que ficaria um preço até mais barato. Ele mandar murar, fechar, cobrir uma partezinha e colocar o material lá. Então, ele é uma pessoa, ele é um administrador, ele é o prefeito. Eu acredito que se tivesse vontade, teria outro sim. Até mesmo que vocês podem estar verificando aí, muito pouco material que se põe lá embaixo. A senhora já respondeu essa pergunta, mas de qualquer maneira que eu gostaria de voltar. Na sua opinião, o valor de R$ 13.500 é um valor justo para o aluguel do imóvel nas condições em que ele se apresentava? Como eu mencionei, não é justo e, como eu já dei minha opinião, ali não poderia nem ser alugado. A senhora sabe se a coleta e guarda dos pneus inservíveis é responsabilidade da prefeitura ou dos fabricantes e distribuidores? Pelo que eu pude verificar, a prefeitura ela tem que armazenar, né, os pneus em algum lugar para depois estar passando para as empresas, né? Mas eu não tenho como afirmar, não. No caso, uma corresponsabilidade, no caso da prefeitura com as empresas? Eu acredito que sim. Estaria fazendo mesmo a parte ambiental, na parte de estar... porque por causa dos pneus, na cidadania, eu acredito sim. Eu acredito até que em relação aos pneus, poderia até ter uma outra utilidade para eles. Aqui mesmo a gente sabe que a parte de
de paisagismo, se pode fazer bancos com pneus. Então, a gente tem tantas praças aí precisando, né? De repente, poderia fazer várias outras coisas com pneus, além de estar mandando de volta para a fábrica. Eu acho que a gente tem que, hoje em dia, a gente tem que aproveitar tudo, né? Que puder, para evitar custos, para o meio ambiente, né? Assim, então, é a minha opinião. Diante da resposta que já deu anteriormente, pelo menos já tem mais ou menos data ou assim, período em que esses pneus foram colocados lá no prédio, vamos dizer, que pegou fogo, e como a senhora disse, posteriormente foi mudado de local. Vamos dizer assim, durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, a senhora tem ideia, sabe alguma coisa a respeito disso? Tenho. Não. Eu sei que quando foi alugado, eles iriam colocar os materiais lá, mas os pneus, a gente ficava sabendo, como eu sempre passo, falei porque meu filho estuda perto, então a gente via movimentação, né? E como eu não tenho acesso ao interior do galpão, muitos falavam para mim, olha, eles estão colocando pneu lá, mas assim, afirmar, né, para depois, ele gosta bastante de falar que eu falto com a verdade, né? Ele gosta bastante de falar que eu falto com a verdade, mas eu gosto de falar bem que faltar com a verdade, né, é quando a gente tenta manipular os documentos. E aqui eu só falo o que eu tenho em documento. Então eu não posso afirmar para o senhor se foi, quando não foi, porque, né? No vereador Fred, vereador Eduardo, minha parte por enquanto eu já fiz as perguntas. Eu gostaria de passar para vocês, se tiverem alguma. Boa tarde. Vossa Senhoria afirmou em sua denúncia que o galpão industrial não está averbado e por isso a Prefeitura não poderia alugar o imóvel. A Prefeitura, ao fazer sua defesa, disse que a lei de licitações não exige averbação da construção. Eu pergunto, qual seria o artigo da lei de licitações número 8.666/93 que exige averbação do imóvel para que o mesmo seja alugado ao poder público? A senhora tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Como eu mencionei, como eu não tenho conhecimento jurídico, muitas das vezes, posso ser que eu tenha mencionado as coisas, aí no caso, aí posso ter me transparecido mal. Não é afirmação, né? Eu tive conhecimento que a Prefeitura não poderia alugar nenhum imóvel que não tivesse averbado, até mesmo porque hoje em dia, lá no meu bairro mesmo, estava se passando para saber se estava tudo legalizado sobre as casas, sobre a parte de documentação. A gente sabe que aqui em Brotas, quando você estiver construindo uma casa, você tem que estar devidamente, né, com a planta, tudo em ordem, tudo certinho. Né? Partindo daí, acredita-se que para a Prefeitura seria o mesmo. Né? Então, foi o que eu te falei, muitas das vezes eu não tenho o conhecimento jurídico. Então, se não tem nada que restringe, está ótimo. A senhora afirmou em sua denúncia que a administração municipal de Brotas não cobrou IPTU do imóvel e por isso cometeu a renúncia da Receita. A Prefeitura, ao fazer sua defesa, afirmou que o IPTU foi cobrado corretamente no período e apresentou o documento comprobatório. Aí eu pergunto, para fazer essa denúncia, a senhora foi verificar no setor da lançadoria e cadastro da Prefeitura se o IPTU não tinha sido pago? Qual o seu critério utilizado para fazer essa denúncia? O meu critério utilizado para fazer essa denúncia é devido à reunião do dia 6, né, devido você ter 2 laudos, um que afirma que o galpão está em ruínas e outro que está em perfeito estado. Né? Então, o IPTU, o prefeito ele gosta bem de tirar o foco das coisas. O IPTU, tudo bem, que bom que paga o seu IPTU. Eu parti do princípio de falar do IPTU, porque se não estava averbado, né, eu imaginei que não estivesse pagando o IPTU total. Mas se está pagando o IPTU total, que ótimo. Muito bom que esteja. Sendo que esse não é o foco. O foco aqui é... Também foi citado nessa denúncia sobre o IPTU, por isso que eu perguntei, né? Tá ok?
A senhora disse na sua denúncia que o valor do aluguel contratado do galpão industrial é incompatível com o valor do mercado imobiliário de Brotas. Aí eu pergunto para a senhora, para fazer essa afirmação, a senhora consultou algum corretor de imóveis ou perito avaliador? Você consultou, quais foram eles? Não consultei nenhum corretor. O valor do imóvel, até eu mesmo tirei minhas conclusões pelo estado do prédio. Mas realmente eu não consultei nenhum corretor, devido a que a Defesa Civil alegar que não poderia, esse aluguel deveria ser, como que fala, que o prédio teria sido destruído. Então qualquer esse valor que seja cobrado em relação àquele galpão seria indevido. Não teria o valor do mercado. A minha última pergunta. A senhora apresentou essa denúncia como cidadã ou como presidente do Partido PEN? Como cidadã. Como cidadã. Tá aí, aparentemente tem um logo do partido, né? Senhor, me desculpe. Fiz pelo partido. Fiz pelo partido, até mesmo por várias pessoas, né, ter vindo atrás de mim e ter solicitado. Porque assim, como o próprio prefeito disse, no começo desse ano, né, após eu ter feito campanha, tudo, muitas pessoas veio atrás de mim e questionam sobre algumas coisas, né? Da iluminação. Então, várias solicitações foi realizada, né? Então, por isso que, quando falam que é pura perseguição, não. Como todas as outras solicitações que eu realizei, essa também foi respondida. Então, o senhor veja bem, né? Uma documentação dessa magnitude, essa materialidade dessa documentação nessa magnitude, veio em minhas mãos, eu analisei, até mesmo como cidadã, eu analisei e achei da melhor forma tomar as devidas providências. A denúncia, eu acredito até para outras pessoas saberem dos deveres que a gente tem, até mesmo como cidadão, né? Porque quem vai analisar e verificar se há alguma irregularidade, no meu ver tem. Mas é como eu falei. No meu ver tem, né? Mas eu não tenho um conhecimento jurídico para isso. Então, aqui, como eu fiz a denúncia até no Ministério Público, então eu acredito que é o Ministério Público e os senhores é que vão verificar se há mesmo irregularidade ou não. Então a senhora afirma que fez a denúncia como presidente do partido? Sim? Ok. Está nem funcionando aqui. Boa tarde, Jamile. Não, eu só vou concluir, professor, não vou nem fazer perguntas, porque o senhor já fez várias, né? Jamile, gente, o que eu posso dizer, que nós estamos, né, já reli, e agora a gente vai estar ouvindo as outras pessoas, né? Você esteve aqui, o prefeito esteve aqui, você esteve, deu a sua versão, aí o professor já colocou bem as perguntas, eu não tenho nem muito o que perguntar, né? Porque a maioria das coisas já estão aqui. Agora você trouxe mais 2 documentos novos. O que nós vamos fazer daqui para frente é continuar ouvindo as pessoas, né? Para chegar aí aos culpados ou não, para a gente poder fechar isso aí. Tá bom? Eu gostaria, antes de encerrar, deixar à vontade, no caso, você que é a senhora, você que é a denunciante, e dar tranquilidade, porque também, às vezes, aqui nessa casa, nós somos cobrados como se nós fôssemos obrigados a saber direito, sermos, no caso, especialistas na área, nós não somos. Então, a importância que tem o cidadão ou a cidadã de quando verificar na administração pública que pode haver possibilidade de erro, tem que denunciar sim. Não tem que ter conhecimento profundo da lei. Aí cabe às pessoas responsáveis, no caso, aos que estudam essa parte, para, no caso, julgar e verificar se procede. Então, fica tranquilo a respeito disso, pode responder como cidadã, não tem obrigação nenhuma de ter conhecimento jurídico, como eu não tenho, eu sou obrigado como vereador a estudar, e quando acontece o fato, verificar o que realmente pode ser feito ou não. Mas, como já disse o nobre vereador Fred, né, e só reafirmando, a nossa posição aqui, primeiro, não é de julgar, é de ouvir
todas as partes. À medida que nós terminarmos, e vocês podem ter certeza disso, independente de quem esteja aqui ou não, que nós tomaremos as medidas necessárias. Não cabe a nós, no caso aqui, como pessoas, não somos juízes, não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para, dentro do possível, dentro da nossa condição de ser humano, verificar aquilo que pode estar acontecendo de irregularidade. Então pode acontecer ter indícios, mas pode não ser. Então, se nós não ouvirmos vocês, se nós não apurarmos todos os fatos, se nós não fizéssemos o que nós fizemos lá no local, e documentado com fotos, nós teríamos apenas pequenos detalhes do que poderia ser verdade. Cabe a todos nós procurarmos a verdade. Não cabe a nós sermos o dono da verdade. Então, você fique à vontade, se tiver alguma coisa para se colocar. Aqui, o nosso tempo é disponível para ouvirmos. Então, as perguntas, às vezes, realmente, até podem ser repetitivas. E eu deixo você à vontade para poder falar alguma coisa. Obrigado. Obrigado, professor. Presidente. Tem algumas questões até aqui que gostaria que os senhores pudessem verificar também, porque é a minha falta de conhecimento. Algumas coisas assim, por exemplo, o parecer jurídico aqui da prefeitura, que os senhores têm em mãos, está assinado pela Márcia Fernandes Checo, que é advogada, tá? O porquê que não foi os procuradores do município que assinaram? É uma dúvida também que eu tenho, tá? E também aqui, eu não sei se acredito que seja conhecimento dos senhores, na folha 78, tá? Que o Tribunal de Contas, ele verifica, ele tem aqui uma notificação do Tribunal de Contas. Se os senhores têm um conhecimento do que seria, aqui tem aqui, ó, contratante município de Brotas, contratado SUSIPA, empreendimentos imobiliários, da qualidade de contratante, tal. Aqui, ó, para fins de instrução e julgamento, damos por cientes e notificados para acompanhar todos os atos do trâmite processual até o julgamento final, a sua publicação, e se for o caso de nosso interesse. Então, gostaria de ver se os senhores pudessem verificar o que seria, né, essa parte do Tribunal de Contas. Né? E, enfim, acredito que seja só mesmo, acredito também na seriedade dos senhores, e é isso. Doutor Borges, mais alguma coisa? Não, tranquilo. Vereador Fred, vereador Eduardo. Uma sugestão ao presidente, que agora é 10 para as 3 e o próximo pessoa é às 16 horas. Se pode antecipar para as 15 horas, seria possível? O senhor já se encontra aqui na casa, a gente dá um intervalo de 10 minutos e antecipa para as 15 horas, tudo bem, presidente? Para a gente ficar uma hora... Ok, então. O senhor Suzinho está presente? O senhor Suzinho já está presente? Já? Está aí? Então tá bom. Agradecemos a presença sua aqui e, pelo menos essa parte está encerrada. Vamos aguardar a próxima parte. Muito obrigado.